Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós estamos compartilhando devocionais extraídos da carta de Tiago. E hoje eu quero ler com você Tiago, capítulo 2, versículos 21 ao 23. Está escrito: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amados, essa escritura é poderosa. Quando nós a lemos, algumas pessoas acham que ela é contraditória com a escritura de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, que ele fala exatamente sobre Abraão, sobre a mesma situação de Abraão ser justificado. E lá em Romanos diz que Abraão foi justificado pela fé. E aqui em Tiago ele diz, Abraão não foi justificado por obras? Parece que é um texto contraditório, mas não é. A própria continuidade desse texto de Tiago nos explica o porquê que Tiago disse isso, que Abraão foi justificado pelas obras. Na verdade, não foi pelas obras, foi pela fé que o capacitou a realizar uma obra. Como disse Tiago, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, e então cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Esse crer, é muito interessante isso. Esse crer não significa que apenas falamos que acreditamos, mas temos uma atitude de crente, uma atitude crédula, uma atitude de crença. Foi isso que Abraão fez. Abraão não apenas disse que tinha fé em Deus, mas ele creu. E quando ele foi provado, quando a fé dele foi provada, ele teve uma atitude que foi compatível com o que ele dizia. Ele dizia que ele acreditava, que ele tinha fé em Deus. E quando essa fé foi provada, a atitude dele mostrou que ele verdadeiramente creu em Deus. Eu gosto dessa palavra crer. Ela diz mais do que simplesmente ter fé, mas é uma palavra que une uma atitude que provém da fé. E essa é a vida que Deus espera de nós, como seus filhos. Deus deseja que nós não apenas digamos que cremos nele, que não apenas falemos, eu acredito, eu tenho fé em Jesus Cristo, mas que as nossas atitudes sejam compatíveis, ou seja, comprovem que nós temos fé em Cristo Jesus. Isso é crer em Deus, é realizar, fazer escolhas, ter atitudes que comprovem que eu realmente tenho fé em Deus. Quando nós passamos pelas dificuldades, pelas provações, nós já vimos em outro devocional, no devocional de segunda-feira, o que Deus espera? Que nós perseveremos em crer, em acreditar, tenhamos atitudes de fé. Foi exatamente isso que Abraão fez. Por isso ele foi justificado, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Que nós possamos ter atitudes compatíveis com a nossa declaração de fé. Que nós não apenas falemos, né, com a boca que temos fé em Cristo Jesus, mas que as nossas atitudes demonstrem que verdadeiramente nós cremos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude
a vivermos a vida da fé. Assim como está escrito, o justo viverá pela fé, que nós possamos colocar em prática essa fé. Que através das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas decisões, fique claro que nós cremos em Ti, que nós temos fé em Jesus Cristo, que as nossas obras comprovem que nós temos fé em Cristo Jesus, que as nossas obras sejam consequência da nossa fé em Cristo Jesus. Nos ajuda e nos ensina a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.